Parte 2. Nós falamos, né, sobre as regiões onde a gente tem povos indígenas até hoje e a quantidade de povos indígenas por regiões. E nós sabemos que lá atrás, né, no período da colonização, existia uma dificuldade muito grande dos índios com relação ao quê, crianças? Com relação às terras, não é verdade? Porque eles eram donos do país, né? Eles eram donos das terras brasileiras. Aí chegou aqui um outro povo estranho, que diz que veio colonizar o Brasil e diz que é dono do Brasil. Os índios, o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar demarcar as terras. E o que é demarcação de terra? O que vocês acham que é? Demarcar terra é quando você... Vamos supor que esse quarto aqui meu fosse... Que eu gravo as aulas para vocês aqui, por causa da acústica, fosse um pedaço de terra. Então, eu vou pegar, eu vou cercar, e isso se chama demarcar. Porque eu vou impedir que alguém entre nesse quadrado meu aqui. Então, eu demarquei essa terra, tá? E até hoje os índios travam batalhas. Por que eles travam batalhas? Vamos fazer aqui uma observação no texto, sem ler o texto todo, porque o importante sempre é que vocês leiam o texto para que vocês tenham o quê? A sua compreensão do que a tia tá falando, tá bom? Olha só. A demarcação de terras tem como objetivo reduzir conflitos envolvidos entre indígenas e agricultores, madeireiros e garimpeiros. Além disso, serve também para que o governo possa reconhecer a necessidade de cada grupo a fim de prestar assistência a essas comunidades. Por quê? Porque lá no tempo da colonização existia muita terra e não tinha pessoas para ocupar. Conforme foram chegando portugueses e os portugueses foram tomando conta das terras, automaticamente foi fazendo o quê? Foi expulsando os índios das terras que eles habitavam. E os índios faziam o quê? Os índios tentavam o quê? Demarcar as suas terras. E ainda hoje os índios lutam por essa demarcação de terras. Contra o quê? Contra o que a tia acabou de ler aqui, ó. Contra os agricultores, os garimpeiros, os madeireiros. Por quê? Porque essas pessoas, elas querem invadir essas terras indígenas, que por direito os índios têm direito às terras, só que eles precisam de quê? Eles precisam de autorização do governo para que essas terras sejam deles. E eles continuam ainda travando batalhas para conseguir a demarcação de terras deles para que eles possam se manter e manter as suas famílias nas terras, tá bom? A fim de quê? De preservar a existência e a comunidade deles, porque senão vai chegar uma hora que eles vão acabar. E a gente não gostaria que os índios acabassem, não é verdade? Então, por isso que é importante, primeiro, a gente entender o significado das palavras e entender o porquê do porquê acontecem as coisas, entendeu? Então, aqui tem uma foto, tá vendo? O que vocês acham que essa foto aqui representa? Olha. Tem uma foto, tem uma bandeira. Representa uma manifestação indígena, tá? E tem aqui, olha só que interessante, ó. A expansão da agropecuária e a exploração dos recursos naturais e minerais avançam pelas terras que é ocupada pelos índios. Esses encontros entre fazendeiros, madeireiros, garimpeiros com grupos de indígenas muitas vezes acabam em conflitos. E é nesse momento de conflitos que os índios acabam se perdendo. E aí a gente acaba perdendo o quê? Acaba perdendo história. E aí seria muito bom que tudo terminasse muito bem. Só que esses garimpeiros e os extratores de minerais, que são as pedras, né,
que é diamantes, que é ouro e outros minerais que a gente tem, e também os agricultores, aqui no caso, eles falam que são os agropecuaristas, né? Eles querem terras. Então, se eles querem terras, eles querem expulsar os índios das terras deles. Entenderam? Na página 199, fala da demarcação de terras indígenas. O que é uma demarcação de terra indígena? Olha que interessante. A demarcação das terras indígenas é um direito assegurado pela Constituição de 1988, que diz o seguinte. Olha só o que diz a Constituição. Capítulo 8 dos Índios. Artigo 231. O que é um artigo? Foi feita uma lei, essa lei foi aprovada e dentro dessa lei existem vários artigos. E os artigos servem para fazer parágrafos de quê? De formação. Então, por exemplo, eu quero formular uma situação que é essa que eu vou ler aqui agora. É um artigo. Então, esse artigo 231, lá da Constituição de 1988, diz assim, ó. São conhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O que isso quer dizer para vocês? Quer dizer que quando houve essa Constituição de 1988, esse artigo disse que os índios tinham direito a essas terras que foram demarcadas. Lembra que eu falei que demarcação é aquela terra que é cercada e ninguém pode invadi-la e ninguém pode me tomar. Ninguém pode vir aqui tomar o meu quarto e tomar a minha casa, porque ela é minha. Eu demarquei ela, certo? Então foi adquirido que eles tivessem direito a essas terras. E através dessas terras fosse preservado o que? Os índios, de que forma? A construção da organização social deles, da língua deles, da crença deles e das tradições. Então, quando acontece todos esses outros processos deles serem invadidos, isso é muito ruim. E eles ainda lutam contra isso, ainda nos dias de hoje. Aí vamos lá. E quem lembra qual é o órgão de defesa dos índios? Quem lembra que a gente leu lá no início que existem alguns órgãos, né? E o IBAMA, que a tia foi falando de alguns órgãos. Quem lembra qual é o órgão de defesa dos índios? É a FUNAI, tá? E o que significa FUNAI? Fundação Nacional dos Índios. Então, aqui tem, olha só, tem um mapa. Vou mostrar para vocês esse mapa aqui, ó. Tá vendo vários pontinhos em verde? Prestem bem atenção, tá? Vamos lá? O processo de demarcação das terras indígenas não é simples, não. Pois envolve diferentes etapas. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Porque desenvolve estudos, aprovações, desenvolve elaboração de documentos. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo da minha casa. Quando eu cheguei aqui na minha casa, a casa era de outra pessoa. E aí eu tive que comprar. Para eu comprar esta casa, eu tive que fazer o quê? Olha o que está escrito aqui. Eu tive que estudar se eu gostaria da casa, se a casa me servia, se era grande, se era pequena, se era boa para mim ou não.
Eu tive que fazer mais o quê? Eu tive que fazer o quê? Aprovações. Por quê? Porque eu tinha que saber se eu tinha condições de pagar ou de não, se eu tinha direito a comprá-la ou não. Depois, o que mais que eu tive que fazer? Eu tive que fazer a elaboração de documentos, que era o quê? Era um documento que me dava o direito a comprá-la. Era um documento chamado documento de compra e venda. Uma pessoa vendeu para mim e eu comprei. Então, eu tenho um documento dessa casa. E para os índios não é diferente. Por isso que esse processo não é rápido, ele é lento. Porque depende de todo esse processo aqui para que os índios tenham direito à terra deles. Entendeu? Aí a gente vai aqui para a página 200 e aqui tem duas atividades. Tem a atividade de olho no local e tem a atividade com a lupa na mão. Que vocês vão fazer as atividades, ó, vocês vão fazer e nós não vamos corrigir na aula seguinte. Lembra que a tia falou que a tia vai terminar todo o livro e depois a tia vai fazer toda a correção de todas essas páginas e depois a gente vai fazer toda a correção das fichas de atividades, tá bom? Mas aí a tia quer pedir para vocês já irem fazendo a ficha de atividade número 7 e a ficha de atividade número 8, tá? E aí deixem a ficha de atividade número 9 pra gente fazer na aula que vem, que a gente vai encerrar o nosso livro de geografia, tá bom? E aí a gente terminando o nosso livro de geografia na semana que vem, a nossa última aula, antes da nossa revisão, será a aula de correção de todo o livro de geografia, tá bom? Beijos e até a próxima aula.